Amigos por Carros, bem-vindos ao quadro que agora a gente já tem o nome, que chama Autobiography. Se você não viu o vídeo do Schumacher, o que você está fazendo aqui? Vai aparecer um card lá em cima à direita. A gente comenta sobre um pouco da história dele, um documentário lá no Netflix. E hoje quem vai ser o biografado? O biografado hoje vai ser, na verdade, o filme Rush, né? No Limite da Emoção. Alguém pesquisou o que significa? Alguém tem ideia? Eu sei, Will. O que é? O esforço final, a aceleração de um corredor no final da competição, ou é afluxo brusco de uma grande quantidade de veículos, cara. Provavelmente ele não tem amigos para ele saber disso daí, né? Então vamos lá, é um filme lançado em 2013, tá? Contra a rivalidade de Niki Lauda e James Hunt. Niki Lauda interpretado por Daniel Bru e Niki Lauda, ou James Hunt por Chris Hemsworth, a gente sabe que é o Thor, né? Clássico Thor aí. Então Lauda sendo um cara mais metódico, técnico e brilhante, Hunt sendo mais despojado, um sexy symbol e um playboy. Essa foi a melhor definição que eu achei. Então o drama meio que corre grande parte do filme em 1976, né? Questão do acidente lá. Dirigido por Ron Howard. Dirigido por Ron Howard. Ele é bom? Tem referência dele? Uma mente brilhante. Uma mente brilhante dele? Sim. Ah, muito bom. Quer uma referência ruim? Sim. Código da Vinci. Você acha o Código da Vinci ruim? Não, eu acho ele... Ele tá tentando achar um negócio de que porcaria. Não é uma porcaria, mas é uma adaptação pobre. Tá, Boa. entendi. Porra, Tom Hanks. Dentre outras personalidades, você tem a Suzy Miller, né, que é interpretada por Olivia Wilde, que é a esposa do James Hunt no filme, né, e a enfermeira Gemma, que é a Natalie Dormer, a paixão do Henrique aí. Lauda Olivia Wilde, pô. Qual das duas você prefere, Olivia Olivia Wilde? Tá. Lauda sendo um cara austríaco e Hunt britânico, tá? Eu acho que assim, começar, só dar uma introdução antes de a gente falar um pouco da história deles, o que me chamou a atenção... Vocês. Oi? É a primeira vez que eu tô vendo vocês. Quem são vocês? Para você que não conhece esse quadro, Já deixa a curtida. já deixa o seu curtir, inscreva-se no canal. Então, o Henrique e o Matheus, vocês estão vendo, eles toda semana já tá enchendo o saco. Ele Gabs, enchendo o saco, se você né? Eu não. conhece de alguns episódios do Schumacher, fez participação em episódios de escolhas. Da Ele vai dar Stock. aqui, que é o nosso piloto, para dar uma referência sobre uma posição dele. Uma visão de piloto. Eu vou perguntar algumas coisas também referentes a essa loucura toda, É. certo? Então, assim, o Se filme... você não assistiu o episódio da Stock, coisa que ninguém assistiu, você é mais um dos que não assistiram. Tem um card aqui agora, guarda essa merda, pelo amor de Deus, trabalho pra fazer, assiste. Entendeu? Não faz sentido a gente fazer um negócio pra nem a nossa família assistir. Primeira frase do filme é o seguinte, 25, que o Lauda ele vai narrando propriamente o Niki Lauda, né? Então ele fala, 25 pilotos começam cada nova temporada na Fórmula 1 e a cada ano 2 de nós morrem. Que tipo de pessoa faz um trabalho desses? Gabriel, responda essa. Já logo, antes de falar do início da carreira, só me responda essa. Então... Quando, assim, a pergunta logo de cara. Quando você começou a correr, você levou isso em consideração em algum momento, assim, tipo, você pode morrer? Não, de cara não. Não. Na hora que eu havia falado até pra você, o pessoal não sabe, a gente conversou antes, que ele perguntou o que achava sobre isso. Eu, a primeira vez que eu vi carro de corrida, vi carro correndo, eu achei muito rápido, muito forte, eu falei, pô, é perigoso. Na hora que eu sentei num kart rápido, 2 tempos, eu fiquei um pouco com medo, mas foi a primeira e segunda volta, esquentou o pneu, já peguei confiança e você esquece, você não pensa se vai morrer ou não. A mesma coisa no carro, a primeira vez que eu sentei no Fórmula foi a mesma coisa. Eu vi muito rápido, eu falei, se eu bater isso aqui eu vou morrer, mas a hora que você entrou parece que é tudo tão devagar, você vai acostumando com a velocidade, sabe? É tudo tão controlável, tudo parece ser tão fácil que você não lembra. Imagina naquela época que os carros tinham esse material aqui, esse alumínio todo arrebitado assim também. Sim. Aquilo era totalmente inseguro, era chassi de tubular, alumínio arrebitado com a carroceria de fibra de carbono fininho. Você acha que eles mexendo tudo, né? Você acha que eles pensavam em segurança? Tanto que na década de 70 foram
12 fatalidades. 12 pessoas morreram na década de 70. E era só na bater e Fórmula 1. explodir, né? Não era uma batidinha de roda daqui, de lá, era bater e já explodia Tem tudo. uma frase, até pegar o gancho que o James Hunt fala no filme, que é, tipo, tô dirigindo uma bomba sobre rodas. É É uma isso bomba. que ele fala. Né? Eu Era vou bem até, isso eu vou mesmo. até um palavrãozinho, uma bomba no saco, né? Porque o tanque de combustível Sim. tá aqui do lado. Tá Tinha um- sentado, Tá- né? tá- não, tá você tá envolto sentado no e tinha tanque. carros que tinham. Naquela época tem Na uma coisa. lateral. Tem uma coisa legal. Hoje você vê que é padronizado o carro de Fórmula 1, né? Antigamente não tinha software, computador, túnel de tempo, túnel de vento. Então os carros, antigamente, eram feitos nos testes. Então tinha um carro que tinha tanque aqui, tinha carro que tinha tanque aqui, tinha carro que tinha tanque atrás. Cada um fazia de um jeito. Se você olhar no próprio filme, você vê que um grid inteiro, a asa dianteira de um é diferente do outro, a asa traseira, todos os carros são diferentes. E 76, se não me engano, tinha aquela Tyrrell que a tinha as Tyrrell quatro... 6 rodas. Eu seis vi até rodas. mostra no filme uma hora uma tomada assim de cima, vai entrando nos boxes. Eu falei, olha, de 6 rodas, até eu voltei pra Então, ver. e você vê que naquela época a aderência era mais mecânica, hoje é mais aerodinâmica. Uhum. Então eles tinham um pneu grande na traseira para ter tração, porque os carros eram leves e a traseira escorregava muito. Eles colocavam aquela asa, eles não tinham referência de quanto segurava. Hoje em dia você consegue calcular por quilos, quantos quilos que está empurrando para baixo da downforce. Antigamente você ia calculando o quê? Era Você no não- tempo e na sensação, né? Na sensação. Então, isso daí vou falar uma coisa legal também sobre o Nick. Então, o que eles faziam vamos testar. Então, a asa, você não sabia o quanto que a asa segurava, tinha que ser pela sensação do piloto, para ele chegar e falar, olha, tá escorregando um pouco, vamos levantar, abaixar, colocar mais asa, menos. Então, era mais ou menos essa referência, pelo tempo também, e velocidade de reta. Os pneus traseiros eram mais largos, né, eram maiores, para poder ter mais tração. Então, tendo mais tração na traseira, empurrava a frente. E os carros já eram mais moles do que hoje em dia, né? Eles eram bem molengão. Então, as pistas não tinham tanta borracha. Então, um carro mais molinho, ele pega melhor com pista sem borracha. Então, você imagina, com bastante borracha na traseira, com bastante gripe traseiro, você acelera e empurra a frente. Como eles não têm essa referência de asa, colocava, testava, não achava ainda a aerodinâmica correta, foi a Tyrrell e falou, vamos colocar 4 rodas na frente para a gente ter mais aderência na frente. Aí a gente consegue ter mais velocidade de curva. Então a Tyrrell, como ela fez usar as 4 rodas na frente, não sei se foi eficiente ou não. Em pistas de alta como a Áustria, ela estava andando bem, mas no restante ela perdeu o campeonato. Então Entendi. não significa que deu muito certo. Outro comentário do Lauda, que ele fala o seguinte: nesse meio sou conhecido por 2 coisas. A rivalidade com ele, James Hunt, que eu não sei porque tomou uma grande proporção, porque será, né? Acho que... Bom, nós éramos só 2 pilotos azucrinando um ao outro. Eu acho que a resposta disso por quê? Cara, exatamente, acho que um antítese do outro, né? Que é um cara que eu só curtir a vida, sair com a mulherada, fumar, beber, festa... E o outro era o cara mais nerdzinho, né? Que tipo, eu quero realizar esse sonho, eu quero ser o mais rápido. Eu acho que talvez a questão que a gente vai entrar no filme, o pai não incentivando, né? Assim, não dando total... O James Hunt começou por acaso também, né? Também? Ele começou depois dos 18 anos, né? Que ele, se não me engano, ele foi trabalhar num banco, alguma coisa assim, acho que ele foi trabalhar corretora de seguros. Se me falha a memória. E com 18 anos ele foi ver um amigo, junto com um amigo ele foi dividir um carro, e aí eles compraram um Mini Cooper, se não me engano tinha a categoria de Mini, ele começou correndo Sim. com os Minis, dinheiro do bolso, e aí depois ele foi pra Fórmula 2, e lá... Aí ele meio que se provou mesmo como e ele é um cara que piloto ele mesmo. nasceu com talento, né? Ele é um Uhum. cara que nasceu com talento, ele pegou gosto pelo negócio e foi. Já o Niki Lauda já gostava, né? Desde sempre. Já de uma família rica. Ele já praticava esporte, então ele já começou... Ele também andou de Mini, se não me engano, aí depois ele foi andar de Fórmula V, que a gente tem no Brasil hoje em dia também, é mais ou menos parecido com aquilo. Aí depois ele foi para a Fórmula 2, que é onde os dois se encontraram lá. Um tinha o talento natural, estilo Nigel Mansell, para o pessoal meio que ligar. Nigel Mansell é uma porra louca, cara Sim. rápido, mas uma porra louca, que é o James Hunt. E um cara que eu digo mais ou menos igual o Prost, que é um cara que sabe, tem uma habilidade natural, mas ele também sabe acertar o carro. Uhum. E, bom, ele complementa, né? E outra coisa, né? Foi o que aconteceu em 1º de agosto de 1976, que é a questão de Nürburgring, né? Aí tem uma complemento de uma narração do Hunt, né? Que ele fala assim: eu tenho uma teoria sobre por que as mulheres gostam, mais engraçado que ele já mede, colocou a mulher já aí, né?
Por que as mulheres gostam de pilotos? Não é porque respeitam o que fazemos dirigindo em circuitos. A maioria acha isso patético, e elas têm razão. É a nossa proximidade com a morte. Quanto mais perto dela, mais vivo nós sentimos, né? Então, você já deu uma introdução aí já do início dos dois, né? Bom, acho que uma das coisas que eu já queria comentar logo de cara é uma outra época. Você olha essa foto. Primeiro, assim, óbvio, são duas lendas aí que a gente vê, mas coisas que me chamam a atenção logo de cara é o Marlboro. A gente não pode mais, né? Então você vê pilotos... Até você contou uma coisa que eu não sabia. O Schumacher fumava? O Schumacher fumava. Tem mais algum piloto atual que fuma? Você sabe, você tem ideia? Atualmente que eu saiba, não. Atualmente eu acho que não. Porque aí eles exploram... Você falou que o Lauda fumava também. O Lauda fumava, por isso que também deu problema no pulmão, né? O cigarro e o acidente, né? Cara, isso é inacreditável. Eu não sabia disso. Agora o James Hunt a gente sabia, foi sempre explorado, né? Os dois. Diziam que ele era o último dos pilotos românticos, né? Que o James Hunt tinha esse negócio, o status galã, do piloto, né? Acho que a questão do fumo sempre foi a questão do status mesmo, né? O status de piloto, né? Um gostava de correr mesmo e o outro tinha o talento, mas era a vida glamurosa, né? Um lado que é explorado no filme, então, assim que eu percebi, que o Lauda era um piloto que ficava com os mecânicos. O Lauda era muito importante, diziam que ele era um computador, né? Porque ele conseguia acertar. Naquela época você não tinha telemetria, você não tinha nada computadorizado, então você tinha que saber, eu andei e virei 1,40. O que nós vamos fazer? Vamos mexer pressão de pneu? A frente está derrapando. O que você vai fazer? Vai mexer pressão de pneu? Mexer cambagem? Tem que trocar o pneu? Vamos botar asa? Vamos mexer carga de mola amortecedor? O que você vai fazer? No próprio filme, quando ele entra lá na BRM, né? Ele já fala, né? Exatamente, já veja a cabeça do... Ele tinha que passar essas informações pro mecânico, aí o mecânico ia falar, vamos mexer tal coisa, ele é o engenheiro dele, ele tinha que entrar na pista, virou 1,39. Pô, baixei um segundo, então isso aqui tá certo. Até ele não conseguir. Então ele era bom piloto, um reloginho, ele já sabia tirar o máximo do carro, mas ele também sabia acertar. Como melhorar também. Aquela época era essencial isso. Eu achei legal porque logo quando mostra no filme, que é ele chegando para acertar o carro, né? E ele fala, como é que ele usa peças mais leves, acho que mexe em aerodinâmica. Magnésio, fala de magnésio, do peso do motor. Que o motor era V12, mas era muito pesado, então tem que dar uma melhorada nisso. Acho que ele falava assim, né? O carro acho que tinha 400 cavalos, fraco. Você tem mais 50. Ele fala algo do tipo assim, né? Eu achei legal, tipo, esse feeling, até o piloto que está lá, que esqueci o nome Clay dele. Regazzoni. Então, exatamente, achei legal porque pelo menos no filme é abordado de uma maneira muito amistosa, né? Porque assim, você pensa, o Niki Lauda ele acabou comprando uma posição na equipe de Fórmula 1 porque o cara não teve apoio do pai, temos explorado brevemente mas né? foi o Clay que chamou ele também pra Ah, Ferrari. O Clay que falou. O Clay falou assim, a Ferrari não estava boa naquela época e tinha que trazer alguém. Aí o Clay soubesse acertar o carro. Aí o Clay já tinha andado com ele na mesma equipe, aí ele falou, traz o Nick, que o Nick sabe do que ele tá fazendo. E tanto naquela época ele sabia mais do que todos os pilotos, que a maioria, eu tenho talento, tenho dinheiro, cheguei, tô vivendo glamour, sou rápido, entrega um carro bom. O carro tá ruim, o que tem o carro? Não sei, tá ruim. Isso é legal porque sempre exploraram que ele foi muito técnico, né? Perguntar pra você até como é que eram os carros na época, referente não só à construção, você falou alguma coisa de chapas assim, né? E a segurança deles. O que tinha? Era pensado na época alguma coisa de segurança, por exemplo? Já teve alguma evolução desde o início da Fórmula 1? Absurdo, né? Absurdo. Naquela época não se pensava em segurança, se pensava em ser o mais rápido, né? O mais leve, mais potência e mais rápido. Tanto que você olha os carros daquela época, a gente acha que é Santo Antônio, né? Que hoje em dia tem o Santo Antônio. Sim. Não era tomada Santo de ar, Antônio, né? era tomada de ar, porque o motor ficava atrás, lógico. E aí era tomada de ar para as borboletas, né? ITBs, eram os ITBs. Então só estava preocupado com isso, então era performance. Então era a chapa de alumínio, era o carro chassi tubular, que era até então para eles era o que protegia, porque tinha o tubo, eles achavam que isso protegia. Essas chapas de alumínio na lateral, rebitada, para o carro continuar leve, e proteção, que era a proteção que eles achavam, e o mais fino possível de carenagem de fibra de vidro. E uma época diferente não só dos carros, né? A gente você vê fotos de Spa naquela época, eram as ruas que eles juntavam das cidades lá, colocavam guarda-reio, algumas coisas tipo de feno, assim, se alguém encostar tentar reduzir alguma coisa, né? E, Nordschleife, os caras andavam com carro de Fórmula 1 no circuito de 20 km. E aí você imagina ser 500 cavalos, ser 450 em média,
andando num Celta. O Celta com roda aro 13, freio pequeno. Se você olhar a Ferrari dessa época, ela não tinha freio nas rodas. O freio era no eixo. Era, como se fosse kart. Era no eixo. O freio igual de Nossa kart, o freio traseiro era no eixo. Que cagada. entendeu? Sabe, hoje pensando óbvio. É. Óbvio, tempos depois você fala, nossa, Não, que cagada. eles deixavam ali porque acha que freava o eixo, freava as duas rodas e refrigerava, entendeu? Na mente deles era isso. Porque na frente também eles tinham uns puta de umas entradas de ar para refrigerar. Só que não tinha túnel de vento, Não, você a não sabia. tecnologia da época também, não tem nem como é que os caras via composto, essas coisas, era tudo tentativa e erro, né? Exatamente, agora você imagina, 500 cavalos num Celta original e já vem derrapando, porque você não tinha, o grip era 100% mecânico. Sim. Tinha um pouco de asa? Tinha, mas eles não sabiam o quanto essa asa... Você não tinha como explorar, o negócio Era não meio tinha na como cagada. explorar. era meio que, eu vi o Zezinho, fez ele subir o flap aqui, o carro fez mais chão, então vamos subir também. Vamos acertar aqui também. Era muito seguro. Isso que o Gabs falou do Santo Antônio é aquele arco que fica, hoje tem nos carros de rua até. Tem alguns carros que não estão aparentes, mas estão tipo a Gallardo. A Gallardo Spider não está aparente no carro, tá mesmo com a capota aberta, mas está atrás do banco, tá? Uma barra de ferro assim, geralmente de magnésio ou titânio, que na hora o sensor do carro ele percebe que ele vai virar, ele levanta duas barras, já vi isso pessoalmente, as duas barras acionadas, né? Então, simplesmente para não decepar a sua cabeça. Imagina, você virar o carro, cara, a primeira coisa que você perde é a cabeça. Então, simplesmente, nessa época, então, Tanto que naquela época teve um piloto francês, o François É o François Cevert. Cevert, que é um acidente que mostra. O acidente dele foi igualzinho o do outro francês, o Grosjean. Foi igualzinho, a mesma coisa. Guarda-reio com tudo assim. Guarda-reio veio, tanto é que não tinha nada protegendo, era fibra, cortou o pescoço dele. Deus me livre. Nossa Senhora. Então, não tinha segurança. E aí era bater e morrer. O carro o tempo inteiro escorregando, o freio não era tão bom quanto é hoje em dia, os pneus não tinham tanto grip, inclusive não tinha várias durezas de pneus, como tem hoje em dia, que você tem o mole, tem o duro e tem o intermediário. Antigamente não existia isso, era uma dureza só de pneu. Então o piloto também tinha que sentir e saber o que vai virar. E você também tinha que trabalhar com o comportamento do carro, sabe? Ele vem muito solto, não dá para você frear muito tarde, não dá para você abusar muito, e às vezes o piloto dava uma abusadinha, um pouquinho só a mais, você não tinha o que você tem hoje em dia, de espaço, pum, bate e morre. Então não era tão seguro, tudo era muito inseguro. E o pneu de pista, pensa que o pneu de pista ele tem que esquentar, trabalhar numa temperatura para ele amolecer um pouquinho, para grudar no chão. Mesmo ele mole, quente, ele consegue ser 10 vezes mais duro do que o pneu de rua, entendeu? Tá, entendi. Então, quanto mais duro você for pensar, mais escorrega. E ele não escorrega desse jeito. Então, é uma tecnologia diferente, uma forma diferente de trabalhar, porque ele também não pode formar o macarrãozinho que todo mundo fala, o famoso graining, que você não escorrega mais ainda. Mas também o piloto tinha que saber naquela época como lidar com isso. O legal do filme é que você pega, assim, uma época, provavelmente quem está assistindo deve estar acostumado a ver a Fórmula 1 hoje em dia, né? Mas até para quem não é muito fã do esporte ou mesmo de carro, o legal do filme é que você pega meio esses dois períodos históricos, que vai mostrando mais ou menos o que a gente falou até agora de como era o automobilismo naquela época, como que os dois chegaram nesse mundo, né? E é legal que você pega... Daquela época era uma loucura, né? Porque você pegava gente da Inglaterra, você pegava gente da Europa, tem o Emerson que não aparece, mas é um dos motivos desse cara ter ido para a McLaren, né? Sim. Então é legal, o filme acho que deu para pegar uma perspectiva histórica bem legal. Então eles chegam ali na Fórmula 2, eles se conheceram na Fórmula 2, né? Numa batida, né? Não, Os caras estavam disputando, por isso que essa rivalidade, né? Porque o James Hunt muito louco, o Nigel Mansell daquela época, né? Vai inconsequente, ele quer passar porque quer passar, e o Nick, lógico, também não vai deixar, e deu no que deu, né? E aí começa a parte da Fórmula 1, né? Eu acho que então, a questão da Fórmula 1, como a gente falou aí das questões do acerto dele, porque do nada no filme é explorado de que maneira que o Nick vai pra Ferrari. Aí, como um cara desse, tudo bem, ele sabe acertar, mas depois tem a questão do... Como é que é o nome do piloto? Foi Regazzoni. Regazzoni? Regazzoni. Então, com a questão que o Regazzoni trouxe, foi uma... Não sei se a palavra é sorte, né? Mas foi uma oportunidade porque o James Hunt, quando soube, né? Quem é esse cara? Como é que ele conseguiu isso, né? Pagou de novo também? Porque lembra que ele começou na BRM, né? Pagando, né? E é engraçado porque uma das coisas que a gente ia comentar exatamente na questão da Ferrari... O teste na Ferrari é muito bom, né? É muito bom. Eu adoro aquela parte. Por favor. Não, eu não vou conseguir falar do jeito que o cara fala, dele. mas basicamente ele fala, né? Tem a cena clássica do Enzo. O Enzo fazia mesmo aquilo, tem foto
dele ali enfiorando, sentado lendo o jornal, o carro passando, tomando o expressinho italiano, né? E é muito legal até pegar aqui, porque tem algumas entrevistas do Niki Lauda mesmo com um cara chamado Graham Bensinger no YouTube, e ele conta algumas passagens dele, o Niki, né, contando passagens dele na Ferrari, e basicamente o que acontece no filme que de fato aconteceu, né? Ele chega lá, ele tá testando pela primeira vez, acho que é a 312, né, T2. E o carro é uma porcaria. Né, e ele fala, o carro é uma merda. Aí o engenheiro, ele fica com o olho desse tamanho assim e fala, você não pode falar isso aqui, entendeu? Quem é você, Ele fala né? assim, bom, a tradução em português, é horrível, parece um porco, é um lixo, o carro sai de frente, a distribuição de peso é péssima. Com todos esses recursos e vocês fazem um lixo desse, aí a questão é o mecânico, você não pode falar isso, né? E aí, né, nessa entrevista que vai estar na descrição, é muito legal porque ele conta, ele fala, não, realmente eu chamei o carro de merda, e o engenheiro falou, cara, você não pode falar, e o Enzo estava perto, o Enzo escutou. Aí ele fala que o Enzo foi lá, o que você falou? Ele falou, não, o carro não tá bom, o carro é uma merda mesmo, assim. Aí diz que fica uma pausa, assim, um silêncio, o Enzo pensando. Ele fala, tá, o que tá errado? O que a gente vai arrumar? Aí ele fala, tá acontecendo justamente o que ele fala, que sai de frente, que é ruim de direção de peso é uma porcaria. e tudo mais. Aí ele falou, tá, beleza, a gente vai arrumar o carro. Quanto você acha que você consegue ser mais rápido com um carro arrumado? Ele falou, de 3 a 5 décimos. Aí ele fala que o Enzo concordou assim, ele falou, tá bom, se você não for 5 décimos mais rápido no carro, você está demitido. E aí o engenheiro, lógico, no filme não mostra isso, o cara ficou 5 dias mexendo no carro, ele fica junto, ele fala que ele ficou junto supervisionando, e ele foi 8 décimos mais rápido, conseguiu manter o emprego, né? Mas é engraçado você pegar... Isso não existe mais hoje na Fórmula 1 moderna, de você ter uma equipe que, tudo bem, talvez o Lawrence Stroll agora, que, né, na Aston Martin, mas de você ter um cara que, tipo, o cara é a equipe, entendeu? E o Enzo era assim, entendeu? O Hamilton, hoje em dia, ele é assim, Não, né? mas digo não digo de equipe, entendeu? Você criticar o seu patrão na De cara chegar, direto, de chegar assim, no carro e falar, que o carro é uma merda. box. Entendeu? Ninguém faz isso hoje em dia, mas o próprio Hamilton na corrida passada, para quem não sabe, né, a gente já passou a corrida passada, o Hamilton chegou Que e falou... corrida que foi passada? Da Turquia. Ele chegou e falou, a gente não deveria ter entrado no box. Eu não deveria ter entrado no box. Tudo bem, o Raikkonen xinga lá o cara, ele xinga os caras falando, cara, a coisa mais fácil do mundo é você conectar garrafa d'água, o cara não consegue tomar um drink, não, entendeu? mas isso não é uma coisa que vai tanto fazer diferença na performance se você aguenta. Mas você entende você chegar, cara, naquela época, que isso aparece no filme, é telegrama, é aquele telefone que você gira, era um mundo completamente diferente naquela época, não entendeu? tinha telemetria, não tinha... Telefone que você gira. Aquele lá, como é que chama? Você que agora. é aquele que você pega de analógico, discar, não sei o analógico. nome, desculpa. É o de disco analógico. Entendeu? Cara, você desligar daquele jeito, entendeu? Telefone de rosca. Não sei. Entendeu? E assim, e aí depois tá pegando essa época dele na Ferrari, ele reclamando do carro, e ele acaba conseguindo, né? Então, ele primeiro sem carro para carro. pilotar, né? Porque a equipe que ele tava, que era a Heskett. Isso. Não, a Heskett era do... Então, do coisa. Hunt. Sim, Era do Hunt, Então, era a Heskett que não tinha patrocínio, né? E a pessoa que montou Era de a Playboy companhia, mesmo, né? que era o Anthony Bubbles, ele fez as contas erradas, então... Aliás, a própria equipe, você vê que os caras estão viajando. Ah, Eu falei, nossa, cara, muito fizeram Não, na... você na- vê, na- você vê a imagem da vida real mesmo, os caras estão comendo lagosta, estão tomando champanhe. Então, eles levavam o estilo mesmo de playboyzão, completamente de status. fora. Mas é que assim, não acertaram as contas e aí o Bubbles chega pro Hunt e fala, olha, não tem mais como continuar, a gente errou nas contas e você vai ter que procurar uma outra equipe para você poder correr. E aí começa Uma coisa a corrida dele legal, atrás de uma equipe. A gente tava falando do negócio da Ferrari aí, só pra complementar. Eu acho que era um documentário do Schumacher, tá? Sei que não, mas acaba sendo Ferrari. Tem um trecho, eu acho que foi no documentário do Schumacher, que o pessoal fala... Lembra-se na época que a gente falou, né? Que o Schumacher lá entra na Ferrari no final da década de 90, metade pro final da década de 90, mais final, né? O carro é uma porcaria também, tá com problema. E eu lembro que eu acho... Não sei se eu acho que alguns dos mecânicos falam, você não pode falar que a Ferrari é uma porcaria. Não, A desculpa que falava era o seguinte, na verdade você não tem capacidade de dirigir o carro. Então, Essa é a desculpa que era vendida, a proposta. E nessa entrevista que ele fala sobre esse episódio com o Enzo,
ele até fala, quando ele chegou lá, ele ficou surpreso, porque com o nível de recurso que tinha, porque a Ferrari naquela época ainda era uma coisa que a prioridade do Enzo era Fórmula 1 sempre foi, né, Matheus? e o Endurance, Le Mans, o entendeu? Enzo, eu percebi, o que eu sei da história da Ferrari é que o Enzo estava cagando para carro de rua. Não, ele fazia, É que o ele pessoal vendia falava o assim, carro para financiar o departamento de motorsport, O entendeu? único motivo de existir as Ferraris de rua, tipo 250 GTO, era para manter a empresa. Ele falou, não quero vender carro, eu tô cagando. Então, assim, só que as pessoas... Boleto, né? Era. As pessoas falam, eu quero seu carro, eu quero o carro pra rua. Puta, que porcaria. Mas Isso que vai, é pelo legal menos a sustenta Ferrari. isso, E né? Isso que é legal E a ele Ferrari, fala- é total racing. É. E ele fala que ele chega lá, tipo, o departamento motorsport, pô, os caras tinham um circuito dentro do lugar da fábrica, Sim. entendeu? Para testar a Fiorano. Ele fala, quando ele chegou lá, ele não acreditava como que a Ferrari não estava ganhando tudo. Entendeu? não Porque tinha- eles tinham todos os recursos possíveis. Mas não então, tinha piloto para passar a informação Então, correta para os exatamente. mecânicos e engenheiros. É engraçado que isso retrata muito o que a gente pegou. Acho que eu vou falar, que eu acompanhei mais eu, o Gabs, acho que o Henrique também. A questão exatamente da era Schumacher, porque a era Schumacher era um negócio que a Ferrari sempre teve um dinheiro infinito. Chegou uma hora, eu lembro, na Fórmula 1, que começaram a cortar essa palhaçada, porque você pegava uma Minardi que não tinha orçamento, uma catástrofe, É. e a Ferrari com a sua pista em Fiorano fazendo testes infinitos. Tipo, os caras já eram mais rápidos, tipo, meio segundo mais rápido. Eles O cortaram os Schumacher testes. tava lá todo dia, todo final de semana. Uhum. Não, vocês vão ver uma asa nova, vai lá dar uma volta nele pra testar. Não, abaixou meio segundo, beleza, próxima corrida, vai com a É que asa nova. até a era do Schumacher já tinha telemetria bem desenvolvida, mas eles não tinham esse... Tinha túnel de vento Sim, já sim, também. sim, sim. mas já aí tinha, eles já. Mas desenvolviam os pneus para o carro. Não, entendeu? sim, mas Era eles diferente. hoje em dia tem... não sei se o pessoal viu, se o Tomás conseguir achar uma imagem para mostrar. Eles usam sensores hoje nos treinos de sexta-feira, é colado na asa traseira, às vezes na dianteira. Eles usam sensores para... Aquele fluido viscoso. Não, usa o fluido também, mas parece uma armação de Sim, alumínio sim. gigantesca, aqueles sensores para Isso aí é aquele barbante antigo que eles colocavam antigamente, sabe? Nossa. E tirava foto pra é. ver como é que o barbante tá. túnel de vento? mais Não ou era menos tudo isso. de vento, era na Não, estrada que os sim, caras sim, faziam sim, isso. fazia na Era, época. era o protótipo do túnel de vento. Isso aí tem no Museu da Mercedes, uns carros com esse negócio que os caras mediam assim. Aí os caras hoje em dia já conseguem lá, o engenheiro do box, pegar tudo que está acontecendo e já entrega acertado. Da era deles até a era do Schumacher ainda pegou um pouquinho, Senna e Schumacher pegaram um pouquinho, que o piloto tinha que passar as informações corretas. Porque não adianta o mecânico chegar e falar, eu acho que a gente tem que usar 1.200 libras de carga no amortecedor dianteiro, tá? Mas tem que usar para quê? Você entendeu? Põe o cara lá para andar e vê o que dá. Não é põe lá para andar. O cara tinha que falar, colocou 1.200 na dianteira, ficou muito duro, o carro não deita, a frente escorrega. Então vamos colocar quanto? 500? Vamos colocar 500, entendeu? O piloto tinha que saber passar essa informação. Então, mas é complicado porque assim, isso já veja a discrepância que tinha na época de dinheiro, É. né? Então, tipo, eu falei do Schumacher, E aí lá o dinheiro testava infinito, né? Só um parênteses, Os caras- só um parênteses, como que é hoje, em vista dessa Hoje em tem dia uma é o limite. limitação, né? Meio que Tem um pra- limite de treino. Você só pode fazer treino em pré-temporada Você não pode, tipo, a Ferrari não pode pôr o carro de corrida dela, atual. tipo agora, Atual. nesse meio tempo, vamos colocar o carro pra... Não pode. Isso é uma coisa que, tipo, limitou Não, mas porque... e a relação piloto e equipe? Hoje em dia os engenheiros conseguem simular, tem um simulador. Então bota o piloto no simulador, o simulador pega É, todas hoje é as simulador. reações e aí eles já chegam com um acerto pré-determinado para a corrida. Eles só refinam um pouquinho, o piloto vai pegando a mão do circuito, do carro e vai falando, ó, eu preciso baixar mais meio E a segundo. telemetria hoje também É. é outra história, não Então é tem a como. resposta de sempre, robô. Sim. Mais ou menos, faz até simulação, né? A maneira não é de burlar, maneira de burlar, vai. É simulador. Robô. Então, o simulador ser cada vez mais perfeito, o cara simula e tenta replicar na Tirando o vida ser real. humano, tá tirando o ser humano da função. É isso daí, né? Então, o legal é que foi assim, Você vai falar continuando. do aí. Emerson. Que eu ia falar agora, em 1975, o Emerson Fittipaldi era piloto pela McLaren, né? O que eu vi de notícias assim na época, não só no filme, é que no filme foi muito sutil, mas a notícia que eu procurei é que chocou o mundo. Seria como... Não sei se a palavra é o Hamilton, né, que a gente está numa época no final do campeonato, mas seria como... Hamilton sei lá, criar sua talvez o própria Verstappen. equipe, O Verstappen, então, eu não quero mais correr, eu vou criar minha própria equipe. Nossa, idiota! É. Você tá louco, sabe? É. Tipo, por que você vai sair? É uma equipe do meu irmão, né? equipe toda boa, o Como é negócio que é um tudo certo. pouquinho? Vocês conhecem um pouco da Copersucar? Quer falar um pouquinho? Cara, tinha o Ricardo Dívila, um engenheiro brasileiro muito bom, que estava envolvido no projeto.
Copersucar tinha, o pessoal se fizer uma pesquisa, a companhia é uma cooperativa, né, na época, e tinha dinheiro, mas não sei, Era álcool, né? Era álcool, de é. né? eu não sei se Cannabis. foi falta de dinheiro, eu não sei falar certinho, porque tem coisas dentro da equipe que não são reveladas, não sei se foi falta de dinheiro, se foi experiência de mecânico, o que foi, mas a Copersucar chegou no Rio de Janeiro, se não me engano, que era a JPA, que andava naquela época, Jacarepaguá, JPA a gente usa de abreviação. Ela chegou no pódio até, o carro andou bem. Depois daí desandou. Ele só teve pódio, então, ele nunca ganhou. Não, nunca ganhou a Copersucar. Aí você imagina, você está numa equipe de elite que é tipo a McLaren, você sai para sua própria equipe, como do seu irmão, na verdade. Mas você vê o cara começar uma equipe do nada. Não, é o E ele sonho. foi lá e conseguiu fazer legal, chegar mas no... assim, hoje, nos olhos de hoje, é meio... Bom, ninguém faria isso hoje, porque o nível de tecnologia que tem... De dinheiro uma também, Ferrari, é. uma McLaren, uma Mercedes, entendeu? A própria Red Bull é meio impensável. Não, Não tentaram, existe né? condição, A Haas, né? Tentou a Haas, mas olha o quanto tá sofrendo. Não, putz... Você sairia de uma... A pergunta é, você sairia? Jamais. Digamos que você tem um irmão que já... tem dinheiro infinito. Não, Gabs, vamos lá, vamos montar a minha. Eu acho que Eu dou talvez, risada aqui, talvez fudendo. se ele tivesse dinheiro infinito, eu ajudaria ele. Eu falava, eu te ajudo a melhorar o carro. Mas, cara, McLaren tava boa. Você viu, ganhou título no ano seguinte. Ele tinha o tri, pelo menos, né? O tri era dele. Era dele o tri. Mas, bom, quis fazer, deixou espaço pro James Hunt que conseguiu entrar. Né? Então, exatamente o que aconteceu, né? Então, foi nesse... Acho que era o mesmo timing. Aquilo no filme não é muito explorado. Não dá pra ver, não dá pra ter ideia do tempo em que a empresa que ele tava correndo quebrou e ele ir pra McLaren. Foi entre a temporada de 75 e Uhum. 76. É. Pensa assim, acabou a temporada, a Hesketh não vou conseguir, que aliás a Hesketh continua na Fórmula 1, mas essa história é para outro episódio. Mas foi o tempo da Hesketh falar, não dá mais, e ele conseguiu procurar Lembre-se que a McLaren temporada deles pra- era muito pra menor. entrar. Ano que vem vai ser 23 etapas. Antigamente era 10 etapas. Era um menos. campeonato mundial mesmo, né? Tinha E corrida muito na pequeno. África. Então, chegou essa época do ano já não tinha mais corrida. Então, o time era tipo, usou de outubro a janeiro, de novembro a janeiro, sem corrida, entendeu? Era muito maior o time que ele ficou para conseguir um patrocínio e conseguir mudar de equipe. No filme dá muito a entender que o James Hunt ele vai meio que lá pra McLaren, meio que quase implorando, né? Porque eu acho que ele não tinha saída, né? Ele não tinha tinha alguma outra saída. O problema alternativa, dele você sabe? era que ele falava era do comportamento, né? Era o problema ele- do cara, né? A aparência dele de Despojado. bad boy já precedia ele. né? O pessoal Então, não gostava desse jeito porque queria mais um estilo mais Niki Lauda, um cara mais sério e mais... Porque o Niki Lauda o tempo todo ele preza no filme que ele era um cara muito certinho e Ia muito dormir e prezava cedo, muito ele era família muito lógico também, né? também, né? cedo. É muito, Ele levanta não corria cedo. risco, né? O É. Nick Lauda não corria risco. Se ele visse que ele tinha um risco, como Era viu no filme, 20%, né? É. Protótipo, né? A corre linha o de risco, corte. Ele Ele corre o explorava, risco né? ele não ia. Agora, o James Hunt, não tá nem aí. o James Hunt, a McLaren tinha um puta de um carro, um bom engenheiro, bons mecânicos, Faltava um piloto. faltava um piloto para andar na frente. O James Hunt tinha talento? Tinha talento, mas ele era louco para enfrentar. Tanto é Tanto que que ele era a segunda opção, né? É, Lá no filme fala do Jack Hicks como primeira opção. Agora, no filme, eu senti que deu a entender que também, que teve a separação com a Suzy, né? Que era uma moça da moda, pode falar? Mexer com moda? Modelo, é. Modelo mesmo. Por conta disso, porque ele passou a levar mais a sério. Eu não sei se era um mundo muito de fama, glórias, assim, que ele e ela, a esposa dele, viviam. Então, quando ele se separou, eu percebi que ele se dedicou a mais, entendeu? Ele viu que, principalmente, que ele precisava provar para a McLaren que ele é um cara sério, não era só um playboy que só fumava ou ia em festa, entendeu? Estava sempre Exatamente. com mulheres, né? A grande questão que eu acho que eu já passaria agora é exatamente 1º de agosto de 1976, que é o grande acidente lá em Nürburgring, né? Até é interessante lá que eles falam que é o circuito mais perigoso da Fórmula 1, conhecido como cemitério, graveyard. Eu não lembrava disso, eu sabia que era complicado, mas porque era assim, todo ano tem morte.
Eu não sei como é que é hoje, tá? Referente. Eu sei que não tem mais corrida, apesar que tem uns Endurance, né, Matheus? Teve esse ano, teve Mas Endurance? teve uma morte de carro Tem. esses Teve esse tempos. ano? De carro Teve normal, teve de uns rua. 2 anos, né? Alguns anos Não, atrás não, teve agora. um GTR que ele passou reto e pegou De corrida telespectador e oficial, tudo não, mas mais. essa semana teve gente que morreu esses ué. dias aí de Em carro. Northlife? Northlife. Ixi. Bem perigoso. Não, é perigoso, mas aonde... Lembra que a gente estava falando de segurança? Uhum. Volta na segurança naquela época. O carro do Nick Lauda, você viu que bateu, já explodiu na mesma hora já? Não, eram Você bombas, entendeu? eram A parede bombas, era né? muito fina. É, não tinha e muito. se você for olhar, foi um negócio tão... Olhando agora, é tão besta. O Nick Lauda começou a perder um pouquinho a traseira, só que ele corrigiu mais do que deveria. Aí o carro chicoteou, a traseira saiu um pouquinho, aí ele corrigiu mais. Se ele deixasse um pouquinho o carro escorregando, acompanhasse, é muito fácil falar agora, né? Porque eu tô aqui e eu não tava lá na pele dele. Na hora é diferente. Mas olhando aqui, se ele deixasse escorregar um pouquinho mais, ele poderia ir para grama, ou bater de leve na traseira, ou pelo menos continuar acelerando e seguir. Mas não sei o que estava passando na cabeça dele na hora, não tenho como saber, que ele corrigiu um pouco mais, o carro saiu e corrigiu um pouco mais, então ele deu uma chicotada, né? Aí ele voltou, bateu forte, de pé, praticamente pé cravado. Misturando entre o filme e alguns relatos que eu vi, que na hora da curva, ele pegou muito a zebra. Por Sim. conta disso, o carro estabilizou e disse que fez um furo no tanque. Tipo assim, riscou o tanque e começou a vazar combustível. Então, assim, existe a possibilidade de, como ele riscou e começou já a pingar, não que ele escorregou por causa do próprio furo, mas Espalhou. assim, já... Então, como é que eu mas- posso dizer? Na hora que ele bateu, ele já estava vazado de gasolina. Então foi uma bateu, puf, sabe? Já bateu explodiu já. Pode ser, mas você concorda que se tivesse... os carros não tinham tanta tecnologia. Eu quero dizer assim, ele só foi um pouco mais forte na zebra. Sabe quando você não pega, Sim, você só sim, pega sim. um pouco mais da... Mas os carros eram mais altos, Parte de eram um baixo, pouco é. mais altos e mais moles, o tanque não estava tão ali. Tá. Não, eu não acredito que seja o suficiente. Se tivesse acontecido isso, o tanque fica próximo do coletor de escapamento, que era um de cada, era um V12, Cara, eu acho que tinham assim, 6 de eles- cada lado. Com toda certeza aquela gasolina naquele coletor quente, o carro já ia sair pegando fogo, já ia fazer um rastro antes de bater. Porque ali não tinha uma grossura da chapa do tanque padrão, entendeu? Para aquilo não acontecer, entendeu? Então, naquela época, os caras procurando deixar tudo mais leve, entendeu? Para poupar equipamento, para poupar freio, para poupar pneu, eu essas acho coisas. Que, eu acho que foi mais na Na batida. pancada, eu acho que aquilo ali não tinha resistência suficiente. Foi mais isso aí. E virou O tanque- aquela bola não, de fogo. A hora que ele bateu, do jeito que ele bateu, o tanque deve ter deslocado, aí já solta a mangueira, solta tudo, e aí começa a encostar em parte quente do carro. Eu acredito mais nisso, que foi isso. O interessante, tipo, isso daí, a gente já tá falando provavelmente do acidente, mas um pouquinho antes, né, o Lauda convoca uma reunião antes da corrida, e ele fala assim, como todos os pilotos sabem, Nürburgring é o circuito mais idiota, antiquado e perigoso do mundo. Viram a chuva que está caindo hoje? Convoquei essa reunião para uma votação para cancelar essa corrida. Aí começa uma discussão lá entre patrocinadores, né? Tipo, aí o James Hunt também entra, porque você tá lá na frente de pontuação, né? Mais uma... É conveniente para você. Até ele dá uma carteirada lá, que ele fala que ele é o recordista do circuito e o único a fazer sub 7 minutos. Uma volta, né? Mas por votação, a corrida continua, começa a falar, não, como é que eu vou receber? Aí começa a ter o questionamento dos mecânicos, né? Que ele não estava errado, né? O Nick Lauda não estava errado. É muito perigoso até hoje em dia, e o Fórmula 1 já andava muito e pouca segurança, Os né? atores nessa sala de reunião, óbvio, eles são preparados para isso. Então você percebia que, antes de falar qualquer coisa, quando chegou lá o chefe da reunião, que eu não sei, deve ser o cara da Fórmula 1 na época, você Eles percebe que tinham uma associação de pilotos. Você percebe que os atores ali, ó, são atores mesmo, né? Então você percebe que a galera, ó, acho que é tipo o que o diretor falou, ó, lembre-se que é uma situação tensa, lembra do circuito mais próximo, então vocês têm que fazer uma cara meio de receoso e de medo. Então você percebe na fotografia do filme a galera toda olhando, você olhar assim que os mecânicos estavam, não vou falar apavorados, mas assim, preocupados que realmente, porra, Nürburgring é um cemitério, pode morrer, até tem uma da... Não sei se é Nürburgring, agora tô lembrando agora do filme, que um cara vai pedir autógrafo pra Isso que eu ia ele. falar. É nessa corrida. Eu acho que nessa mesmo? Né? É nessa, né? Eu acho que é a cena do filme que mostra assim como era frágil o automobilismo naquela época, porque ele fala, você coloca ele, que é a cena que eu te cortei, desculpa. Ele vai lá, ele vai pedir um autógrafo pro Lauda e ele
o laudo autografa, Coloca a ele data, fala, né? você pode colocar a data, mas pra que colocar a data? Ele fala, pode ser a sua última corrida viva, entendeu? Ele fica puto. Então é que é assim, era fácil morrer, entendeu? Sim. Naquela época, Era. entendeu? Era muito fácil. Então mesmo. acho que é a cena que mostra Nada essa que- fragilidade. Até me espanta ó, quando você vê o capacete do Nick Lauda como ficou. Cara, até que queimou pouco. Né? Se você for olhar, queimou Cara, tá lá em pouco. Fiorano. Você já foi pro Fiorano? Não, ainda Fiorano não, tá no Acho Museu que tá da em Nürburgring, Ferrari tá? em Maratava. Quando eu fui, tava lá, tinha um capacete dele de piloto, tem um capacete lá, você vê lá. não. É, O só vi, capacete tá no Museu da Ferrari em Maranello. Tá lá, dá pra você ver. eu só vi em fotos, até que segurou bastante, né, o fogo. Podia ter sido pior. É que é foda, porque acho que, se eu não me engano, ele fica... Eu acho que é quase 1 minuto lá um minuto. dentro, não é? Que até as roupas de hoje em dia são difíceis de aguentar. Sim. E isso dele aguentou. Inclusive, Passa, cara, na cabeça. Isso é uma... Ah. Cara, realmente acho que o cara acha que tá É. sonhando. Meu, não é possível que tá acontecendo tá acontecendo comigo, Acabou, exatamente, deve ser. Acabou. Uma pergunta, assim, se já aconteceu algum acidente ou alguma coisa que você passou como piloto, que você já teve essa sensação? Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Será que eu morri? Já, não, tipo assim, entendeu? não, Alguma coisa assim? o máximo foi no kart que eu fui tentar ultrapassar por fora e me deram uma jogada para fora, eu entrei debaixo dos pneus e o pneu passou e eu bati a cabeça no muro. O máximo, eu bati de capacete, lógico, mas mesmo assim você fica meio desnorteado. O que eu tô fazendo aqui na hora, né? Você não sente dor, dói um pouquinho, mas depois, tipo, passa. Aí 2 dias depois eu fiquei meio esquisito, sabe? Você fica meio, parece que você tá drogado, você fica meio... Não, nunca usei droga para falar, mas é uma metáfora. Parece que você tá meio Não, você loucão. parece que você não tá em si, eu acho. né? Você fica em outro mundo. Você fica esquisito uns 2, 3 dias. Pelo menos isso aconteceu comigo, mas foi o mais grave. De resto, não aconteceu nada. Até voltar só pro filme para trazer uma curiosidade pro Matheus fazer o drama dele, que dizem Não que é o que drama. salvou a vida do Nick Lauda foi um Porsche 911, né? Faz seu Vai. drama. Não tem drama pra falar. Você mesmo, vocês vão me vender como porcheiro pra audiência, é isso? Faz seu drama. Não Não, tem na drama. verdade, Salvou, foi um carro só. O carro bombeiro no GP de Nürburgring era um Porsche 911 e dizem, né, pelos relatos que eu vi, que o carro foi pela contramão, que era mais fácil chegar onde estava o carro do Lauda acidentado, e foi isso que ocasionou que o incêndio fosse apagado. e Que era a o vida carro dele mais fosse salva. rápido no momento. Exatamente. Bom, Na época, também né? é bem melhor um Porsche 911 do que uma Kombi, né, para chegar lá no momento. Apesar de serem mesma família, né? É, mesma coisa, mas tudo bem. Bom, quanto tempo ele ficou afastado que eu vi? Eu vi algo em torno de 6 semanas. Eu acho que 40 e tantos dias. eu acho que foi isso aí isso mesmo. O que 42 acontece? Ele dias, né? queimou tudo que eu vi, foi tirado um pouco Respirou a da fumaça. coxa. Respirou a fumaça, não sei nem falar, mas tirou uma parte da pele Tirou da uma parte coxa, da coxa colocou ali pra- nessas É. fotos até pra ver alguma coisa ali, pra você ter ideia como que é. Fez um tratamento Certo. intensivo pro pulmão para melhorar o pulmão. É, isso é o mais tenso porque você até no filme mostra, né? A questão Colocando do o cano, tubo, né? Porque assim, primeiro que eles mostram aquele cabo de aço, acabou de falar assim, O cano. aquele cano de aço, vai, é colocado assim, que é pra tirar, Imagina, pra limpar o se pulmão. você já colocar o Você negócio, tá fazer o louco. teste de Covid, você já fica meio esquisito aqui no nariz. Nossa, Imagina aquele imagina tubo aquilo lá. entrando aqui, você não fica com essa de vômito. Pra limpar o pulmão e ele faz vários dessa até um certo momento, ele insiste pra ir mais, porque aquilo deve machucar, um pulmão muito sensível, Oh, né? Mas ele é determinado, né? Não, E ele vale você- lembrar que ele estava assistindo as corridas, né? Enquanto fazia É o que isso. ele dizem, né? Que tipo, essas coisas É o que ele tá dizem. lá e tá assistindo lá no hospital vendo as corridas. Então, eu vou falar mais alguma coisa, mas no final ele fala que o James Hunt, tipo, o que o James Hunt depois, bom, vou falar mais pra frente, mas se sente culpado, mas também tem uma questão que ajudou a recuperá-lo também, né? Nessa hora, só lembrando do filme que se isso foi real mesmo, o cara falando dele queimado, né? Que ele volta a correr, ele tem uma dificuldade, Não, né? você vê as fotos dele É, na Itália, enfaixado. quando ele volta, é coisa caras de, falam- de louco. E coisa o de cara louco. na cena no filme, o cara chega e fala pra ele, olhando assim com uma cara, nossa, como você tá feio, pô, coitado do cara. Lógico que tá feio, meu, mas não precisa falar. Depois disso, Isso eu vou entrar nessa discussão da questão do visual, né? Agora a questão que choca também é ele tentando voltar, ele tentando colocar o capacete no hospital. Você tá louco, velho, um negócio sem desse, pele, sabe? e capacete tem que ficar apertado. Imagina a cara dele inchada, tem uns depoimentos, tem uma entrevista do Nick Lauda mesmo, ele fala lá tem a questão da enfermeira, é muito bom ele falar que teve 2 enfermeiras muito importantes no hospital, teve uma segunda que ele falou que era mais gente boa, que ela falou assim, aquela foi verdadeira comigo, que ela chegou e falou, chegou já pra ele, você quer ver seu rosto? Aí ele pergunta, ele fala algo do tipo, tá muito, ele falou assim, tá, mas você quer ver? Aí mostra lá, ele ficou desacreditado, porque ele viu minha cabeça desse tamanho. Então eu falei, meu Deus, será que eu vou ficar assim pra sempre? Ele falou assim, não, vai melhorar, né? Mas quando? Ela falou, não, vai melhorar. Tipo, vai melhorar, né? Mas... Não tem prazo. mas vai Exatamente. melhorar. E ele, depois disso, fez várias cirurgias plásticas.
Sim, vai tentando corrigir, né? Aí você percebe que é uma... Essa foto, cara, não deve ser muito tempo Eu depois acho, da que corrida. eu tá? acho que isso é 76. Não, com Não, é certeza 76, Mas isso certeza. aqui não é o GP de Monza que ele fez na Não. sequência. Isso aqui Não, deve ser um pouquinho não, depois, é. umas 2, 3 Porque coisas você depois. vê as fotos da vida real, ele voltando pra Monza, Eu preciso ver. que foi a primeira corrida depois do acidente, cara, você fala, é coisa que de sabe porque dá pra louco você e ver até a questão super-herói, das assim. veias aqui, Não, né? você vê, tá meio em carne viva, assim, Você vê ali, ele teve um esforço meio que sobre-humano pra fazer, acho que isso, assim, ele é tipo... Eu tenho que passar por isso pra ver se eu vou conseguir voltar, acho que foi a prova de fogo dele, assim, eu imagino o pessoal vendo isso em 76 ao vivo. Que isso é o mais entendeu? legal do automobilismo, né? O automobilismo traz isso em você. Não, mas- Sabe, essa vontade, essa superação. Acho que foi mais superação pessoal do que querer superar o Hunt. Foi muito mais, isso aí teve muito mais valor do que um campeonato. Mas o pessoal fala que quando um piloto passa por grandes traumas, geralmente ele acaba não sendo... não sei O se que a ele palavra era é tão antes. ousado, vai. A gente É. teve o exemplo do Felipe Massa, que são da mola lá na Sim. cara dele. O próprio Piquet falou isso, né? O Piquet Piquet falou que ele fala, perdeu é. um pouquinho da visão espacial dele, da profundidade. Mas eu acho que não é só a questão do caso do Piquet, a visão, mas eu acho que você começa a ter um pouco de medo de morrer de fato, sabe? Você começa... Receio, né? Desacelera, Receio, né? é. Você fica meio esquisito, né? Tanto que ele volta, é mostrado no filme que ele é ultrapassado por uma galera. Falei, voltou mais "Puta, o que esse devagar, cara né? tá fazendo aí, né? Voltou mais devagar. Mas o cara foi lá, lembro que, pelo que eu lembro, o Hunt ele abandona e o Lauda chega em quarto, né? Então, assim, foi uma conquista passar pela primeira Fazer corrida. isso na Itália com uma Ferrari daquele jeito, não E consigo imaginar o que ele sentiu. E cara. depois, inclusive, o cara chega na era turbo, né? Você já tava com medo de andar com a aspirada e chega nos turbão, que era coisa de louco. Aí quando ele conversa com James Hunt, né? James Hunt faz uma confissão lá. James Hunt fala assim, não, a culpa é minha porque eu decidi ver correr em Nürburgring, se sentindo culpado, me sinto culpado, então o Lauda responde, né? Sim. Sim, você foi culpado, mas você foi ganhando as corridas, foi igualmente responsável para que eu voltasse, né? Então, essa rivalidade que eles tinham, né? Na coletiva de imprensa, muito bom também, o jornalista é foda, não são todos, mas é a grande maioria, tá? Foi aí que fala que ele tá feio, um jornalista. Que pergunta, né? Quando soube da sua condição, a Ferrari contratou Carlos Reutemann, né, para o seu lugar. Aí ele fala, é muito bom que ele é muito seco, né? Sim, antes mesmo de eu chegar no hospital. Mas isso aí tem Cara, isso aí é política. Vai sempre ser assim. Os caras não estão nem aí. Você é uma marionete, a partir que você tá... Você os não é caras vão lá. insubstituível. Mas tem Exatamente. um filme não, tem um documentário que é muito legal, se eu não me engano chama Ferrari, a corrida tem imortalidade, um negócio assim que mostra, tipo, meio que essa época da Ferrari na Fórmula 1, uns anos um pouco antes, né? E você vê como era você ser um piloto da Ferrari. Era tipo, os caras queriam muito correr pela Ferrari, mas quando eles chegavam na Ferrari, tipo, alguns caíam fora. Por vontade própria, porque o jeito que o Enzo trabalhava, próprio esse lance que a gente falou de ele falar que o carro era uma merda, tipo, você vai ter que ser pelo menos meio segundo mais rápido, senão você vai ser mandado embora. Esse lance da contratação, você vê, enquanto ele está no hospital, você vê muito nesse negócio da corrida até a imortalidade, porque o que acontece? Se tinha 2 carros, eles tinham tipo 3 pilotos. Se tinham 3 carros, eles tinham 4 pilotos. Então ele sempre tinha menos backup. carro para mais piloto, para justamente ter uma briga interna e os caras serem os melhores. Entendeu? Então, é um pouco dessa filosofia do próprio Enzo, né? O Enzo fazia isso desde sempre, que né? Não tinha muito o que fazer. O Enzo já mas- fazia, já colocava um piloto contra o outro para um tirar o melhor do que o outro, né? Mas era interessante porque na época do Schumacher, eu lembro muito daquele piloto de teste Luca Badoer, ele estava sempre nos boxes. E na época podia testar muito mais do Luca Sim, Badoer. às vezes tinha questão que o próprio piloto de teste da Ferrari poderia testar no circuito, não sei se ali a Ferrari alugava uns dias, então assim, vamos pensar assim, Schumacher, Rubinho e o Badoer estavam lá. Então, tipo assim, eu acho que aquele cara que talvez o Rubinho e o Schumacher passam feedback, o Badoer vai lá com os mecânicos, vou ver isso aí, o que você está sentindo no carro? Então é o cara que já trata diretamente com os mecânicos, sabe? Acho que era o braço direito, assim, até né? aquela época, sim, né? Que o Sim. Badoer conseguia treinar, ele tinha o mesmo ritmo dos pilotos. Exatamente. Tanto que ele foi em 2000, Ele chegou a correr Ele chegou a correr e quase ganhou em Nürburgring com uma Minardi. Nossa. Ela quebrou no final, ele ia ganhar. Mas também depois ele foi andar na época que tava Massa e Alonso, que já não podia testar tanto. Ele tomava um pau de todo mundo. Eu acho que era alguma coisa que o Rubinho não correu, que ele correu? Não, ele Foi. era eu acho que foi na época que o Massa Do Massa, tomou a não, molada, da mola, tá. 2009.
Aí ele foi correr em alguma etapa, Sim, eu percebi que que aí já ele, não tinha. ele já não tinha o mesmo ritmo porque não podia treinar. E aí ele tomou um fumo de todo mundo. A questão que é a seguinte, a realidade que a gente fala é o seguinte, isso só é importante para uma empresa quando você está trazendo dinheiro, né? Fora isso, você é um piloto, infelizmente, um descartável. piloto descartável, né? A jornalista, mas o que a sua... jornalista é foda. O que a sua esposa disse quando viu seu rosto? É uma pergunta imbecil, né? Até o lado, querido, não preciso de um rosto para dirigir, só de um pé direito, isso é ótimo, né? Jornalista, óbvio. Não, eu falo sério, que você acha que o seu casamento sobrevive à sua atual Sacanagem, né? aparência? Ele manda o cara a merda, né? Ele relata isso, tem uma entrevista do Nick Lauda que ele relata isso, que é uma das coisas mais indelicadas que eu vou falar mais pra frente. Mas já aproveitando, ele procura situações como essas, né? Aí ele responde, ele fala assim, que geralmente quando outros jornalistas, esse mesmo procurou, é que não é explorados no filme, mas numa entrevista o Lauda fala que esse mesmo jornalista que falou e ele ignorou, procurou ele depois, no fim da entrevista, e falou assim, perguntou, né, não sei o que, ele falou assim, eu tenho razão para ser feio. A maioria das pessoas não, eles são feios por natureza, né? Então ele deu uma dessa assim, uma entrevista dele que ele fala, né? Tem uma entrevista legal também que ele dá, porque um dos jornalistas lá, isso é mais recente, né, antes de ele falecer. Ele pergunta, cara, fala um pouco aí, né? Qual que foram as perguntas mais ridículas, assim, que o Piquet dá sempre as cutucadas, né, tal. Aí ele fala lá que, então, meu boné é minha proteção de pessoas estúpidas e olharem pra mim de uma maneira estúpida, eles sempre olham pra mim querendo saber o que acontece debaixo do capacete. Quando eu me sinto mais confortável, eu uso boné, porque ele falava que nas entrevistas, somente nessa época, ele tá com boné aí, né? Era assim, ele falou que era simplesmente assim, o cara ia perguntar e Só ficava ficava olhando olhando, assim, né? Tipo assim, ou entortava a cabeça. Ele fala que é a questão de entortar a cabeça, né? Então, eu fico imaginando o que ele passou, né? Então, o boné é uma espécie de proteção, não só para as pessoas olharem, mas se sentir mais protegido. Naquela talvez, época não né? tinha tanta tecnologia nem na medicina, né? Então, Agora, no filme explora que o Hunt deu um soco no jornalista. Eu não achei nada disso. Ali, porque assim, tem uma entrevista depois também, nessa mesma entrevista, ele explica, né, o quão perto do filme ele acerta na realidade, né? Fala 80%. Os 80%, né? Eu acho que essa parte do Hunt do rosto, eu acho que não aconteceu. Eu acho que é mais hollywoodiano. Ele fala algumas coisas, não dessa cena, o mas... Hunt deu a porrada no Marshall lá, né? No fiscal de pistas. É Você já viu verdade. esse vídeo? Ele depois de lá ele pede desculpa. Cara doido. que ele já, do jeito que ele saiu, né, do carro, o cara já pegou ele no calor e já... Não, isso foi engraçado, essa imagem Reflexo, tem. reflexo. Eu não sei se essa... Então, eu acho que essa cena pós... Um Eu acho que é um dos romântico. 20%, Eu acho que é um dos coisas de cara lá, pegar o Jones e dar uma pancada, não sei. mas é liberdade legal. poética. Ele fala dessa questão dos Se fizer isso hoje em 80% dia, ser já é. real, mas nessa série de entrevista que eu comentei aqui, ele fala que ele foi consultado pelo pessoal do filme, porque muitas coisas, tipo, o cara falou, eu gostaria de falar disso. Ele falou, você já está começando errado, porque eu não ligo a chave A pergunta eu vi do esse daí. carro. Ele explica assim, o ator que fez o filme, né, que interpretou ele, Daniel, né, ele pergunta, puta, como é que é, né? O que você põe primeiro, a luva ou o capacete? Aí ele explica, né, que ele entra no ritual, entrar no carro, eu coloco primeiro o capacete, porque eu preciso ajustar aqui não só a questão da balaclava, mas prender o pneu, né? Depois eu coloco a luva. A última coisa que eu coloco a luva porque é meio que colocar, ligou E o já carro, já é pelo nóis, volante né? Não Então, é ele que liga, né? No máximo ele apertar exatamente, um botão né? em alguns. Porque ele fala que é um negócio que é de virar a chave. Eu falei, não, é uma partida do... Isso é legal, né? Que mais? Bom, o Hunt acaba ganhando, assim, já pulando, mas eu tenho umas considerações para fazer ainda, mas o Hunt acaba ganhando em 76 mesmo, né? Porque na última corrida o Lauda, ele tem... A questão começa a chover também, ele fica com medo e... Provavelmente ele teria ganho esse campeonato, mas é engraçado. Aí fica evidente aquilo que você falou, que é para ele mesmo. Ele está se testando o tempo todo, sabe? Tem a rivalidade, mas ele precisa se provar que ele é muito bom. Ele né? era o maior adversário dele, né? Na verdade, tem que pensar dessa forma. Não é o meu amigo aqui, meu coleguinha que é o meu adversário. Eu sou o meu maior adversário. Eu tenho que me superar, eu tenho que ser melhor do que eu. Automaticamente você pode ser melhor do que outros que não pensam dessa forma. Aí numa cena final lá, a gente vai discutir mais coisas, mas acho que é na parte do avião, né? Que ele fala assim, um dia no hospital um médico chegou para mim e disse, pare de achar que ter um inimigo é uma maldição, pode ser uma bênção.
o sábio ganha mais dos inimigos que um tolo dos amigos, né? E ele fala assim, ele tem razão. O James Hunt rebate, os dois estão certos, né? Eu pretendo me divertir primeiro. Parte da vida precisa ser dedicada ao prazer. De que adianta milhões de taças, medalhas e aviões se você não se diverte? Então, eu tenho uma coisa referente a títulos, né? Que eu acho que é a questão do James Hunt, talvez um pouco do Nico Rosberg também, que teve, né? Que ele ganhou e não quero mais essa merda, sabe? E o Lauda criticou ele e o Lauda aposentou da mesma maneira, né? Ele teve, acho que foi num treino que ele chegou e falou, não vou mas mais. o Lauda teve mais campeonatos mundiais, Não, né? sim. O Teve mais dois depois. 77 e 85. Então, o Nico, ele só fez o seguinte, Ele ganhou e parou. ele se esforçou, só que ele falou que a família dele, ele estava deixando de aproveitar a família dele, de aproveitar a vida envelhecendo. Não, e ali foi uma rivalidade que você via que o pessoal tava desgastado. Não, Hamilton é pesado, cara. Pô, aguentar o Hamilton é da pesada. Você imagina, o negão não tem filho, não tem nada, e ele é dedicado. Ele não tem filho? Não tem filho, né? Casado, e ele é dedicado a isso, e ele tem o talento. Cara, e o outro que já tinha família, tem que se dedicar à família, criança pequena. Mas você sabe que, eu não sei, vai na perspectiva de cada um, né? Mas eu sou o cara, tipo assim, eu não... Óbvio que é o máximo. Schumacher 7, acho que o Hamilton, não sei se vai ganhar até o 7º aí. Nesse momento que a gente tá, a gente não sabe, né? Tomara que não, é verdade, tomara que não. Só pode Schumacher, Hamilton pode ser... Mas que seja. Eu não sei se eu teria essa pretensão de ganhar 7. Eu acho que se eu ganhasse 1, já ficaria feliz e iria pra uma outra categoria. Cara, Mas, cara, é igual dinheiro, quanto mais você tem, mais você quer. Ah, não sei, cara, não sei. Eu acho que assim, Depende porque da eu pessoa, acho que, cara, acho que porque depende da pessoa, exatamente. Eu acho o que... Raikkonen ganhou 1. Não foi? Sim. O Raikkonen ganhou 1, ele é tranquilo, tem a família dele, Sim. tem os filhos pequenos, vai se aposentar no que vem. Entendeu? É um cara tranquilo, 40 e poucos anos. 42, fez hoje, 42. Hoje ele tá fazendo aniversário? Hoje fez 42. 42 anos, entendeu? Faz tempo, Um hein, abraço. Deixa o seu Quando like. for pro ar já foi faz tempo. Estamos gravando hoje, É. dia 17 de outubro, parabéns, Kimi. É. Pra ficar Então, pra assim, posterioridade. você pega um cara que nem o Alonso tem 2 campeonatos e o Alonso é frustrado. Entendeu? O Alonso ele quer É que ganhar mais. é que o Alonso entendeu? ele quer ganhar a tríplice lá, não é? Então, É 20, então, ele tem tem 24 essa horas, também. né? Não, ele não tem 24 horas. Tem 24 ele tem horas. 24. Ele tem que ir pra... Ah, ele ele falta. tem Falta Indy. Indy, É Indy, é. eu falo NASCAR, não, é Indy. É verdade. E eu acho que essa é a frustração, que ele quer. Não, mas Mas- eu tenho pra mim que ele um dia ele vai conseguir a tríplice Mas coroa. o Alonso Mas foi eu tô mais, falando o da Alonso foi questão mais dos campeonatos. o Alonso da foi de Fórmula 1, provar pra entendeu? ele. Você viu que ele chegou esse ano e ele falou, eu achei que eu tivesse velho, mas pô, eu tô mas- andando no ritmo da molecada e ele realmente sim. tá andando. Quantos anos tem o Alonso? Tem 40, eu acho, 40 e Fez pouco. 40, acho. Mas 40 ou assim, 41, é se questão não me de, engano. cara, vai de pessoa pra pessoa, entendeu? Não, mas eu acho que eu iria mais nessa tipo do Nico Rosberg mesmo, sabe? Provavelmente se eu tivesse ganho o campeonato, quero ganhar o segundo, terceiro, não sei, cara. Eu acho que. Uma opinião só, né? Eu tentaria outra categoria, vou pra DTM agora, exemplo, né? Eu vou pro Rally agora. Sabe coisa assim, você ir provando? Ele andou no Dakar, Porque Alonso também, é né? tipo assim. Doidão. Não, ele andou de tudo, né? Não, é que eu penso assim, tipo, esse aí eu já zerei, põe um de guerra agora, sabe? Lembra daquele meme? Tipo, não quero mais, põe o... Eu seria tipo isso aí, eu já zerei, eu ganhei esse campeonato é meu, ninguém vai me tirar. Cara, é que Eu não sei, mas vai de cada um, entendeu? É o que eu tô falando, Fórmula 1 é da hora, mas eu acho se que você faria- eu vi esse ano uma foto comparativa do Max. O Max tá com 23, se não me engano, desde quando ele Quantos tem entrou. o Hamilton? Hamilton tem 36. Nossa, Vai fazer não sabia 37. dessa diferença. É, o Max tá velho, cara. Ele já tá velho, de tanto que é desgastante esse ambiente da Fórmula 1. Eu acredito que É se que eu acho que ele tá sendo cobrado, Gabs. É assim, cara, então, Ele também tá se cobrando, né? vamos lá, né? E aí? É. Não, mas ele Cara, também tá eu se acho que cobrando. ele tá Esse tendo- ele merecia esse ano, Ele, eu acho ele que tá deveria tendo a ganhar. melhor chance da carreira dele, de tudo, de carro, do Ele vai ter Hamilton mais, ter os ele- problemas dele e tudo mais, mas ano que vem, cara, 2022, Tem o Russell. tem o Russell com Um puta de um Hamilton, carro na tudo mão. bem, mas é um carro agora completamente diferente, é o que eu tô Não falando. podia parar, Não tô né? falando que a Mercedes vai ser ruim, não tô falando que a Red Bull vai ser ruim, mas de repente a gente pode pegar a Williams como carro dominante do grid, É. porque, cara, mudou tudo, entendeu? A gente É, é um novo carro. É, entendeu? pode É um novo acontecer. carro, é um novo mundo Pode pra eles, acontecer. entendeu? Então vamos ver como é que vai ser, né? Então eu acho que ele tá com essa pressão justamente que ninguém sabe como vai ser o ano que vem, entendeu? E, cara, quantos pontos de diferença tá o campeonato agora, entendeu? Ele tá liderando por pouquíssimo. Ó, então o Lauda ganhou 75, 77 e 84. Então ele ganhou 2 depois dessa vitória do Hunt. O Hunt ganhou só em 76. 84 Ficou de acho que mais McLaren. 2 anos McLaren. e caiu fora, né? O Hunt. É. Acho que correu mais uns 2 anos. Nossa, e em 84 o Senna fez aquela corrida Isso, espetacular, em passando ele em Mônaco na chuva.
Você vê na chuva, ele não ia tomar o risco à toa, ele já ia ganhar o título. É verdade. Ele já não Nossa, tomou- era Toleman, não era? Aquele Era Toleman, Senna, sim. Toleman contra a McLaren. Ele deu um passão, o Senna deu um passão nele no final da reta, por fora. Tudo bem, o Senna era jovem, tava arriscando mais do que ele, mas ele não arriscava muito, ele já ia ganhar mesmo, tá bom. Uhum. Ó, tem o Niki Lauda falando lá, quando soube que ele morreu aos 45 anos de infarto, no caso O James James Hunt. Hunt, né? Não fiquei surpreso, apenas triste. Sempre pensam em nós como rivais, mas eram muito poucos do que... como é que eu posso dizer que ele falava? Cara, eram amigos assim, mas... Era o mundo deles, né? Você vê foto da galera dessa época, dos anos 70, até no começo você fala que eram dois pilotos, tipo, um importunando o outro. Cara, a gente tava vendo as fotos aqui, e isso eu já tinha pra mim, eu já fui atrás de muita Era coisa. pouco do que ele gostava, ele falava assim. Quer dizer que poucos pilotos que ele gostava eram... Então, assim, você vê que era Menos ainda mesmo... que eu respeito. Era Uma camaradagem, coisa assim sabe? que De eu falo. brincadeira, todo mundo meio que correndo atrás do sonho. Você vê as fotos da época, tem fotos deles quando eles iam pra Kyalami, que fala, né? Na África do Sul. Cara, no hotel, aquele puta calor da África, todo mundo assim, tomando sol, conversando, entendeu? Hoje não tem tanto disso, entendeu? Às vezes você vê os caras no mesmo avião, assim, tudo mais. Porque mas- hoje tem a preocupação de passar informação para a equipe do outro. É mais essa, né? Mas, cara, o Ricardo é amigo de um monte de gente, o Max é amigo, o Gasly, os caras são todos amigos também. A rivalidade é feita, a imprensa dá uma colocada para poder trazer atenção para a Fórmula 1, mas os caras se falam, não é, É tão muito assim. bonito você ver uma foto dessa, assim. Então ele fala assim que ele não pensa como rivais, mas é um dos poucos que eu gostava e um dos pouquíssimos que eu respeitava. Ele continua sendo a única pessoa que eu invejei, né? Aí em considerações, então o Niki Lauda falou que o filme acertou uns 80% vendo algumas entrevistas, né? O diretor do filme marcou umas 8 entrevistas com ele, perguntando várias coisas pontuais, né? Como que era descrever, como ia ser explorado no filme. Aí ele pegou uma amizade muito legal, o Niki Lauda, com o Daniel, que é o cara que interpretou ele. O Daniel era muito gentil e fez perguntas técnicas e outros detalhes, do tipo, quando você entra no carro, o que você coloca na luva, como a gente comentou, a questão do capacete. E o Lauda fala que ele levou o Daniel e a namorada dele aqui pro Brasil, eu não sabia, para mostrar na época que estava lançando o filme, como que era, acho que já tinha lançado o filme, como que era os carros atuais de Fórmula 1. Então ele chegou assim que o Daniel começou a se interessar, né? Aí ele falou, vou te mostrar como é que são os carros de hoje, que o Lauda participou lá. O que o Lauda fez na Fórmula 1? Ele era consultor da Mercedes. Consultor da Mercedes. Então ele foi lá, ele deve E da ter, Jaguar antes. eu não procurei, mas deve ter foto Dele do no ator, Brasil aqui. do Lauda e o Daniel Lauda aqui no Brasil, dentro dos boxes, que ele falou que ele ficou explicando, nessa época agora é assim, então... Porque o Daniel se interessou. Ele achou legal, porque Foi o Lauda legal. falou, não, eu peguei o meu jatinho particular, convidei o Daniel e a namorada dele para vir pro Brasil, a entrevista dele falando isso daí, para mostrar qual que é a diferença que era retratada na época do filme, né? Cara, eu vejo uma cena dessa, eu lembro muito de Senna e Prost mesmo, sabe? É tipo, uma inspiração pro outro. Você vê, tipo, tem depoimentos do Senna falando que o Prost é um cara fenomenal, assim, o cara é muito bom. Então, acho que você pega um cara muito bom e você quer desafiar a ganhar, ser melhor que ele, então você vê... O Prost tem uma coisa Tipo, interessante, pode falar rivalizar. para ele ou a gente fala depois dele? Não, pode Porque é falar, professor, muita gente não sabe porque é Ele professor. fazia as contas, os números, quanto Não, ele podia chegar? Não, ele chegou um dia, quando ele estava na Renault, e ele chegou pro engenheiro dele e falou, eu quero andar com um lado com pneu duro e outro lado pneu macio. Aí o engenheiro dele falou, isso não vai dar certo. Ele falou, põe no meu carro, por favor, vamos ver o que acontece. Ele andou na frente. Aí o engenheiro dele começou a chamar ele de professor, por ele ter feito isso, porque é algo diferente, mas era uma pista que você virava, se Que não me pista é engano... isso? Eu preciso ver, eu não lembro de cabeça, mas talvez a maior parte das curvas deveriam ser para a direita. Então o pneu macio, ele tinha mais aderência no lado esquerdo, que eu acho que foi o que ele fez. Então o carro dele andou mais. Tudo bem, você freia esquisito, né? Mas a dureza e a moleza dos pneus não deveriam ser tão diferentes, por isso que... Provavelmente era um circuito mais oval, não? Não, Não era? mas deveria ser um circuito de curva de alta, mais para um lado... E eu não sei qual foi a mágica que ele fez, mas que ele foi rápido, ele foi dessa forma. Fica esquisito o carro? Fica. Mas vai saber o acerto que ele fez também para compensar. Para ele ficou bom. Mas entendi. Doido isso, né? Considerações? Considerações finais, só que o filme termina, né, retratando a corrida lá do Japão de 76, e depois o que se fala é que por conta da desistência do Lauda,
começou a apertar um pouco o cerco dentro da Ferrari, a convivência já não era muito boa, o Carlos Reutemann assumiu de vez como piloto secundário, então eles já não conseguiam se conversar muito, não tinha um ambiente muito amistoso, o Lauda acabou ganhando o campeonato 77 e depois saiu da Ferrari. Então tudo, o que dizem, né, que tudo por conta desse desgaste do abandono no GP do Japão. A gente estava vendo algumas coisas sobre o Lauda até o fim de vida, ele faleceu tem um pouco mais de um ano, né? Ele faleceu em 2019. 2019. Isso já vai pra Que ele 3 teve anos. transplante de rim, 2 transplantes de rim, né? Que um é da ex-esposa dele, depois ele teve um outro, e depois teve um negócio no pulmão também, né? Não foi, chegou a ser transplante, mas teve um problema de pulmão que acabou falecendo dormindo, então, 70 anos, né? 70 anos. É isso aí, Matheus, algum Não, comentário? acho que é isso. É um filme que eu acho muito legal para quem gosta de automobilismo. Para mim, principalmente, eu gosto dessas coisas mais das antigas. Até é legal você ver que são carros de verdade em algumas cenas, carros até que o próprio James usou no campeonato de 76. Tem algumas réplicas e tudo mais. E a grande parte das filmagens foram feitas. Tem um campeonato da FIA, hoje mesmo, regulado pela FIA, de Fórmula 1 históricos. Então pega ali histórico. carro dos anos 70, É dos tipo anos o Goodwood 80. Revival? Mais ou Só menos que porque ele só de vai Fórmula pegar 1. várias pistas, entendeu? Não é naquela temática. É um campeonato antiga, oficial de assim, entendeu? históricos. É um campeonato, entendeu? De corrida vintage, entendeu? E eles estavam, no dia que a equipe foi filmar, eles estavam andando justamente em Nürburgring, entendeu? Então tem muita coisa dos carros de verdade mesmo nesse filme. Então, Legal. eu acho que é um dos aspectos mais legais do filme também. E é isso, né? E são momentos, assim, personalidades que eu acho que é legal, igual no do Schumacher, documentário mesmo, Engraçado, né? né? Mas O cara morreu, tipo, 40 e poucos anos de infarto. Também imagina, Muito né? bizarro. O cara deve ter curtido É, fumado pra caralho. muita viu? bagunça, né? Putz, E você grila. viu que o filho dele é igualzinho ele, né? É uma entrevista do Nick Lauda com o filho do James. Aí, É. "Pô, como é que foi meu primeiro contato com meu pai?" Ele explica lá que é legal É pra a cara caramba, mesmo. É igualzinho, né? Também aí o filho fez questão de, pra relembrar o pai, usa o mesmo cabelo, É, né? o mesmo Então, corte, antes de falar, "Pô, tá é. de brincadeira, velho." Você podia ter Entendeu? feito algo diferente, mas não, né? É. Você falou, quem que falou que o filho de James Hunt correu com o filho de Nick Lauda? Eu tava vendo agora aqui, Existe isso? eles correram na NASCAR europeia, os É. dois juntos, bacana, né? Não, eu fiquei sabendo agora que o Matheus falou. Porque eu já não- eu não tinha visto teve, ainda. no Endurance já aconteceu de andar o Bruno Senna com o filho do Prost do já, Prost, esse já vi já. O filho do Prost acho que vai pra Fórmula 1, vai? Não. Não Ele vai? tá correndo na Europa hoje, não sei do que. Ele ficou um tempo na Fórmula 1, Eles não estavam. ficou também, não foi? Ficaram na Fórmula 1, mas eles andaram de Le Mans, se não me engano, os dois. Ele andava, Os dois andaram. quando eles andaram juntos, eles andaram em Le Mans. Mas é isso. E aí, Gabi, só alguma consideração final? Cara, eu acho que eu já falei até bastante. Quando vocês me deixam, eu falo bastante. Mas eu acho que eu já passei bastante sobre a Fórmula 1 como era daquela época. Espero que o pessoal tenha entendido da forma que eu falei. Eu tentei ser mais. Gosto, acho que é um bom filme, uma época que a gente viveu, uma época romântica, eu acho ainda, né? Cara, isso não existe mais, tem nem esquece. hipótese de negócio desse. Certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, inscreva-se no canal. Na tela final aqui, não esquece, você vai poder clicar aí pra você ver o do Schumacher que a gente gravou como primeiro, então a gente chamando de Autobiography esse novo quadro, beleza? Um abraço a todos, obrigado e até um próximo vídeo. Valeu.